Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quinta-feira. E hoje, a partir das 5h30 da tarde, tem sessão aqui na Câmara com votação de projetos de lei. E para te deixar por dentro dos trabalhos em plenário, nós preparamos uma reportagem com os principais projetos que devem ser apreciados pelos vereadores. Lembrando, é claro, que você acompanha tudo o que está acontecendo na sessão aqui pela TV Câmara. Entre os projetos que devem ser apreciados pelos vereadores durante a sessão desta quinta estão duas propostas do vereador Zé Luiz. O primeiro projeto pretende isentar os usuários dos carros elétricos compartilhados do pagamento da Zona Azul. Já o segundo, voltado para a causa animal e adoção consciente, autoriza o Executivo a divulgar no site da Prefeitura os animais disponíveis para a adoção do Centro de Controle de Zoonoses. Já na área do esporte está a proposta do vereador Valdir Alvarenga. A matéria autoriza a Prefeitura a criar a Copa Sul de Futsal de São José dos Campos. Ainda deve ser apreciado pelos vereadores o projeto do vereador Dr. Elton, que institui na cidade a Semana de Combate ao Tabaco. A ideia é compor as ações do Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado em 31 de maio. Como aponta a justificativa da matéria, segundo a OMS, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Ainda está na pauta uma proposta para a denominação de rua, e a pauta completa você confere no nosso site na aba Sessões Plenárias. E o mês de maio foi o escolhido para receber a campanha Maio Amarelo, voltada para conscientizar motoristas e também toda a população sobre os perigos no trânsito. Todos os anos a campanha traz uma série de ações realizadas nas ruas, mas esse ano, por conta da pandemia de coronavírus, a mobilização vai ser um pouquinho diferente. Vai ocupar as redes sociais com uma série de mensagens educativas. Um trabalho bem legal que a gente te mostra agora na reportagem. Um recado simples, mas que pode salvar vidas. Esse é um dos materiais disponibilizados pela campanha Maio Amarelo deste ano. O intuito da ação educativa é conscientizar motoristas sobre os perigos no trânsito, um trabalho que normalmente acontece por meio de ações nas ruas. Mas este ano, por conta da pandemia de coronavírus, o foco da campanha vai ser mesmo as redes sociais, como conta o secretário de Mobilidade de São José, Paulo Guimarães. O Maio Amarelo ele se caracteriza muito com ações com as pessoas, né? Então, caminhadas, passeios ciclísticos, isso não é possível nesse momento. Por outro lado, as pessoas estão muito engajadas em redes sociais. Então, a gente está focando bastante nas redes sociais e fazendo essa multiplicidade de mensagens, né? Ou seja, variando as mensagens, chamando atenção para aquilo que são os maiores riscos para a segurança no trânsito. Como lembrou o secretário, os recados da campanha do Maio Amarelo 2020 têm sempre o cunho educativo. Serão uma série de postagens reforçando a necessidade da segurança no trânsito. De acordo com dados apresentados em pesquisas nacionais, existem dois grandes fatores associados aos acidentes: desatenção e imprudência. Esses elementos combinados também resultam em mortes ao volante, uma média de 50 mil a cada ano aqui no Brasil. E quando se pensa na quantidade de feridos, esse número aumenta ainda mais. Isso sem contar que muitos dos feridos vão parar nos hospitais, aumentando os gastos públicos e ocupando leitos que poderiam ser destinados para outros pacientes. A segurança no trânsito, ela tem uma contribuição muito significativa nessa época de combate ao coronavírus, né? A maioria dos leitos de trauma e, por consequência, os de UTI dos hospitais são ocupados por vítimas de trânsito. Então, se a gente tem uma melhor segurança no trânsito nesse período, a gente tem uma menor ocupação dos leitos de UTI e eles ficam liberados e disponíveis aí para o tratamento daquilo que é imprevisível, né? A gente consegue prever um acidente de trânsito, a gente consegue, apesar do Covid, a gente também tomar os cuidados, usar máscara, o álcool gel, mas o acidente de trânsito ele é ainda mais evitável, porque ele não é contagioso, depende só de cada um, né? Então é muito importante a segurança no trânsito nesse momento para que a gente possa fazer o combate adequado ao coronavírus. Mas segundo dados apresentados pelo movimento Maio Amarelo, mesmo com um número alto de acidentes registrados todos os anos, a campanha que surgiu em 2011 tem dado bons resultados.
São José, principalmente aí nesses últimos 3 anos, atingiu patamares assim, de segurança que são comparáveis com a Europa, por exemplo. Então a gente está notando que esse trabalho contínuo, fazendo as ações de engenharia, melhorando o nosso sistema viário, ampliando a fiscalização, mas trabalhando com a parte de conscientização, e isso passa pela participação da população, tem surtido um resultado muito positivo. E a gente está vendo agora, na própria época de pandemia, a gente fechou, por exemplo, o mês de março com 0 mortes no trânsito de São José. Então isso é um resultado muito expressivo para uma cidade como a nossa. Ainda assim, as ações educativas não podem parar. Por isso, fica o convite para que cada um de vocês, motoristas, deem uma desacelerada para acompanhar um pouco das mensagens da campanha. Afinal, consciência nunca é demais. Os 3 principais fatores que geram aí toda a questão dos acidentes, da insegurança no trânsito, é velocidade, álcool e celular, a desatenção e a imprudência principalmente. E quando eles são misturados, e isso geralmente acaba acontecendo, a pessoa bebe, comete um excesso de velocidade ainda usando o celular, é uma mistura mortal. Então a gente está trabalhando muito nesse foco, até porque é um contraponto do que está acontecendo hoje. As pessoas estão participando de muitas lives, ficam lá o tempo todo conectadas, tomando uma cervejinha em casa, e esse comportamento ele não pode sair dos limites da sua casa. Então o que a gente tem falado muito é legal ficar conectado, tomar uma cervejinha, assistir uma música, acompanhar um show, mas se for sair de casa, use máscara, não use o celular de jeito nenhum e jamais beba e dirija depois. E o PAT de São José dos Campos retomou algumas atividades depois da suspensão dos atendimentos desde o dia 25 de março. Os serviços foram retomados, mas com uma série de cuidados para garantir a segurança de todos durante a pandemia de coronavírus. E confira como vão funcionar os atendimentos na reportagem que preparamos para você. Depois de quase 2 meses com atendimentos suspensos, o PAT de São José retomou as atividades, mas com restrições. Agora o local vai receber apenas 15 pessoas por vez e o anúncio sobre as vagas de emprego vai ser realizado para aqueles que estão na fila. Tudo isso para evitar aglomerações. Já quanto ao horário de funcionamento, o PAT vai atender das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, de segunda a sexta. Para evitar riscos desnecessários, a administração do órgão orienta que, se a intenção for a busca por uma oportunidade de emprego, só vá ao local depois de consultar as vagas pela internet. O site é serviços.sjc.sp.gov.br/vagaspat. Além do uso obrigatório das máscaras, outra recomendação aos usuários é manter um distanciamento em caso de filas. Vale lembrar que, além daqueles que procuram emprego, também poderão acessar o PAT os candidatos que estão com dificuldades com o aplicativo para a emissão de carteira de trabalho digital. O serviço no órgão foi retomado depois de um acordo entre a Prefeitura e o Governo do Estado. O objetivo é atender solicitações de serviços online, como requisição de seguro-desemprego e a carteira digital, além da oferta das vagas. Lembrando que para alguns serviços estão disponíveis o agendamento por telefone. O número para o seguro-desemprego é o 156 e para a carteira de trabalho digital é o 158. E já que estamos falando da volta dos atendimentos no PAT, nós também vamos retomar a apresentação da nossa agenda de serviços. Então confira agora quais são as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para porteiro. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora a gente te atualiza sobre os números de casos de coronavírus aqui em São José dos Campos, no nosso boletim epidemiológico.
Vamos para a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, sexta-feira. A tarde desta quinta-feira será de céu nublado com grande possibilidade de chuva. A máxima chega aos 21 graus e a mínima será de 17. Na sexta, o sol aparece entre nuvens e deve chover em algumas áreas durante todo o dia. As temperaturas ficam mais baixas e variam de 16 a 19 graus. Esse é o nosso boletim de notícias. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê amanhã às 2 horas da tarde para te apresentar os destaques do Semana Legislativa. Até lá!